Olá pessoal, tudo bom? Hoje bater um papinho sobre intelectualidade brasileira. A intelectualidade brasileira que eu vou discutir é a brasileira que está no Brasil. E não vou discutir a real, eu vou discutir aquela que é considerada pelos grandes veículos de imprensa, pelas pessoas, pelo senso comum, como os nossos grandes intelectuais. E vou fazer uma diferenciação antes de tudo. Então, eu vou focar basicamente em três nomes. O ano passado, em 2016, saiu uma matéria da Isto É, com a capa. Na capa tem o Cortella, o Karnal e o Clóvis de Barros, dizendo lá que eles são os intelectuais da molecada, da juventude, que eles têm milhares de seguidores nas redes sociais, são os caras que fazem a cabeça da juventude e tal. Ok. Por que isso acontece, em primeiro lugar? E em segundo lugar, por que esses três em particulares foram relacionados pela, pela revista? E se você for ver, são os três mais convidados para participar aí sempre que tem uma matéria aí, alguma coisa que aconteceu, um fato relevante, alguma coisa que aconteceu, são sempre chamados esses três. Claro, de vez em quando um ou outro tal, mas esses três são os mais chamados. De vez em quando o Pondé não vou colocar aqui o Pondé é de uma outra vertente completamente diferente. Por que eu estou selecionando esses três? Porque muita gente, inclusive amigas minhas, que adoravam, por exemplo, o Cortella, de vez em quando ficavam me mandando vídeos dele, isso aqui. E são pessoas, assim, pessoas conservadoras, e ficavam mandando vídeos do Cortella, assim, seguindo, né? Porque ele é muito. Os três são, né? Os três falam muito bem, eles certamente fizeram aqueles treinamentos de impostação de voz, de saber falar e tudo mais, postura e tal. E, então eles falam muito bem, são muito falantes, são muito instruídos de conhecimentos. Então realmente se você assistiu, eu já assisti boa parte ou quase todas as palestras do Karnal, do Pondé, aliás, do Karnal, do Cortella e do Clóvis. Eles são muito divertidos. Se você assistia, o Clóvis é divertidíssimo. Já assisti uma vez, na época que ele foi no Jô Soares, na época eu ainda assistia televisão. A plateia veio abaixo, porque ele é muito engraçado, ele tem uma presença de espírito rápida, ele sabe cativar as plateias. O Karnal também, o Karnal tem aquela ironia dele, aquele jeito de falar, claro, meio pernóstico, afetado e tal, mas ele tem aquela ironia. Então são pessoas que você gosta de assistir, porque falam muito bem. E são pessoas, assim, super instruídas nas suas cátedras, vamos dizer assim. Então tá certo. Agora, façam um exercício. Eu já fiz, por isso que eu estou dizendo para vocês fazerem. Peguem vai no YouTube, peguem 3, 4 palestras de 1 hora de cada um desses caras. Principalmente do Clóvis. Pega assim 3, 4 palestras do Clóvis feitas em locais diferentes, para públicos diferentes. E depois você pega essa entrevista no Jô Soares, entrevista que ele deu para outras emissoras, está tudo no YouTube. E depois assista todas e depois faça a comparação. Você vai ver que os exemplos que ele dá são basicamente os mesmos. Aquilo que faz sucesso numa palestra, que ele conta, assim, dá a impressão que uma coisa foi construída. Aí você vai pegar uma palestra em outro lugar e ele dá exatamente o mesmo exemplo. Ele fala exatamente as mesmas coisas. Não muda muita coisa. Ou seja, o repertório é limitado, mas ele treinou aquele exemplo, aquela encenação, e toda vez que ele vai fazer a palestra, ele dá a mesma encenação, a mesma entonação. Então fica um negócio, para quem não assistiu, olha, é um negócio maravilhoso. Para quem já assistiu, fala, pô, ele está falando de novo a mesma coisa? Pois é, ele está falando de novo a mesma coisa, porque o repertório ele chega a ser limitado.
Eu acho que ele não percebeu isso, que se as pessoas assistirem todas as palestras vão ver que o repertório é limitado. No caso do Cortella, nem tanto, mas algumas piadinhas que ele faz, algumas brincadeirinhas que ele faz também em todas as palestras. Então é uma coisa basicamente é mais do mesmo. Quando você assiste uma palestra, você fica, oh. Aí você vai assistir uma segunda palestra do mesmo cara e fala, opa, mas não é a mesma coisa. Você vai assistir a terceira, é a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. E o Karnal, ele é um cara muito centrado em números, datas, porque ele é historiador. Então ele é um cara extremamente instruído, ele decorou datas de quase tudo, datas, escritores, autores e tudo mais. Então ele é uma enciclopédia de informações. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque esse tipo de comportamento dá a impressão ao público que está assistindo, que normalmente é público leigo, que, pô, esses caras são inteligentíssimos, esses caras são realmente a elite da intelectualidade brasileira. Só que tem um detalhe. Basicamente, vou dizer aqui uma bobagem, assim, mas para ajudar um entendimento. Existem dois tipos de inteligência, basicamente, tá? Estou dizendo explicação para leigo. O que eles têm. Existem dois tipos de inteligência. Eu vou diferenciar depois com outros exemplos. Uma delas não chega a ser exatamente uma inteligência. Chega, chega a ser instrução. O que é instrução? Eu vou estudar história. Então, eu vou passar 20, 30 anos lendo tudo que existe, tudo que foi escrito sobre história. Então, eu vou armazenar dentro de mim um conhecimento gigantesco de tudo que foi escrito. Então, você vai conversar comigo, vai me entrevistar na palestra, eu vou saber a data de tudo. Vou saber a data, dia, mês e ano da Revolução Francesa, vou saber dia, mês e ano que Cabral chegou no Brasil. Vou saber tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento enciclopédico que fui lendo e armazenei tudo isso dentro de mim. É claro que eu preciso ter a ajuda de uma boa memória para poder lembrar desses fatos. Agora, isso é instrução. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa que não tenha um problema de aprendizagem, de algum déficit de assimilação, pode fazer isso. Você pega um livro, lê o livro inteirinho, aquilo lá, você absorve aquele conhecimento, e aquele conhecimento é seu para a vida inteira. Se você fizer isso com, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 livros, você vai ter um cabedal de conhecimento gigantesco. Agora, isso é uma coisa, isso qualquer pessoa pode fazer. Agora, qual é a diferença desse tipo de inteligência, que não é exatamente uma inteligência, é uma instrução? Isso eles têm, os três têm esse tipo de coisa. Você pergunta para eles, eles te dizem o dia tal, o mês tal, o autor tal que escreveu isso, esse autor disse aquilo, esse autor disse aquilo outro, esse autor na página tal disse isso, aquilo, isso tudo eles sabem. Mas isso é decoração. Isso é decoração. Decoração é decoreba isso. Isso é decoreba. Você decorou os livros e você guardou aquele conhecimento. Agora, tem um segundo nível nisso aqui. O que adianta você juntar todo esse tipo de informação se você não tem o discernimento para poder fazer as conexões necessárias para distinguir o que realmente aconteceu, para você fazer os julgamentos das coisas, para você fazer a síntese disso, para você ter uma ideia, para você ter um pensamento, para você chegar numa conclusão. Porque essa é a diferença que faz a inteligência. A inteligência não basta você juntar todas as informações. Você precisa saber o que fazer com elas. Porque senão você é só um computador. O computador também, se você for enfiar informação no computador, ele vai armazenando, vai armazenando. Só que aquilo lá é um depósito de conhecimento. Aquilo lá ele não está cruzando essas informações e fazendo as conexões mentais para você tirar uma conclusão daquilo ali que você estudou, que você leu. Então, isso eles não têm. E por que eles não têm? Por um motivo muito simples. Você percebe isso exatamente quando eles... não quando eles citam fatos históricos, fatos filosóficos e coisas do tipo. Você percebe isso quando eles começam a dar a opinião deles sobre os fatos. Então você pega lá o Cortella. Cortella, por exemplo, está no Roda Viva, que está aí na internet. Você está falando sobre o Lula já era réu em alguns casos,
e ele defendendo Lula e tudo mais. E em outros programas, no próprio programa do Roda Viva, chegou a enaltecer Paulo Freire, o grande patrono Paulo Freire da educação brasileira. O que é educação brasileira? A educação brasileira está nos últimos lugares, em todos os testes mundiais. O Brasil tem uma das piores educações do mundo, do mundo. Você sabe, você verifica as crianças aí que se formam no ensino médio. As crianças saem do ensino médio não sabem ler e escrever, não sabem analisar um texto, não sabem interpretar um texto. Eu tenho pessoas que trabalharam comigo que têm pós-graduação. Você pega um texto de 10 linhas, tem 50 erros de concordância, de gramática, de acentuação, de tudo. As pessoas não sabem escrever, não sabem analisar textos. Você manda um e-mail, escreve um determinado artigo, a pessoa lê e não entende. Não é que ela não saiba ler, ela sabe ler aquilo ali. Ela sabe ler todas as palavras, uma por uma. Só que ela não sabe concatenar, ela não sabe juntar aquele texto e formar uma opinião sobre ele na cabeça. Então são analfabetos funcionais. Então, uma coisa é você ter conhecimento. Conhecimento, esse tipo de o conhecimento você consegue, qualquer pessoa consegue, desde que dedique tempo para o estudo. Qualquer pessoa consegue, não tendo deficiência de aprendizado, como eu já disse. Agora, você fazer as conexões mentais, você fazer dentro da sua cabeça, você fazer a análise de tudo que você leu e chegar a conclusões baseadas na realidade, aí é um pouco diferente. Então, continuando no Cortella, ele chegou a declarar em programas de rádio, ainda está no YouTube também, que assim, o fato de você ser de esquerda te faz ser bom. Se você não é de esquerda, você não é uma pessoa boa. Agora, como é que você faz essa análise teórica, tá? Isso é tudo teoria, isso que ele está dizendo. Agora, coloca isso na prática. Coloca isso na prática e fala para mim em qual país a esquerda, quando tomou o poder, em qual país ela funcionou, em qual país ela deu certo. Pega a história toda do século XX. Onde ela deu certo? Ela não deu certo na ex-União Soviética, ela não deu certo na China, ela não deu certo no Camboja, não deu certo no Vietnã, não deu certo em Angola, não deu certo no todo o leste europeu, não deu certo em Cuba e não está dando certo na Venezuela. Olha a Venezuela, o que é. A Venezuela, antes do Chávez, era um país riquíssimo, produtor de petróleo, e tinha um dos melhores padrões de vida da América do Sul. As pessoas adoravam ir para a Venezuela. Hoje, quem é que vai para a Venezuela fazer turismo? Quem é que tem coragem de ir para a Venezuela fazer turismo? A população da Venezuela não tem comida nos supermercados. A Venezuela foi destruída pela esquerda. Então, como é que você pega um intelectual, essa pessoa maravilhosa do Cortella, não que o bom é ser de esquerda. Você sendo de esquerda, você vai ser uma pessoa boa, você sendo de direita, você vai ser uma pessoa má. Tá, agora você coloca isso na prática. Onde que funcionou? Em lugar nenhum. Ou seja, ele tem toda aquela na cabeça dele, toda aquela teoria marxista, aquela teoria de esquerda, o mundo perfeito, o mundo maravilhoso, o mundo perfeito, o mundo maravilhoso, tudo vai dar certo, todos vão ser iguais, não vai ter pobreza, não vai ter miséria, todo mundo vai ser feliz. Todo esse lado teórico ele tem dentro dele. Só que ele não consegue concatenar que assim, eu tenho toda essa teoria, ok? Ok. Agora vamos colocar isso na prática. Isso aqui, sendo essa teoria toda que eu tenho marxista de esquerda, isso sendo colocado na prática, funcionou? Não, não funcionou. Só que ele não vai na prática. Ele nunca vai até a prática, ele só fala da teoria. A teoria é linda. Se você pegar a teoria comunista, assim, se você for entender ela como utopia, é linda. Ninguém não vai ter pobre, não vai ter explorado, não vai ter rico, não vai ter pobre, todo mundo vai viver bem, é o paraíso na Terra, ninguém vai matar ninguém, ninguém vai roubar ninguém. É o paraíso. Só que é um paraíso na teoria. Na prática nunca funcionou, em lugar nenhum do mundo. Então, quando você tem o conhecimento, mas você não tem a conexão mental, não tem a inteligência para verificar na prática se aquela teoria funciona, você não é um cara inteligente. Você é simplesmente um acumulador de teorias. Aí você vai perguntar para ele, qualquer escritor de esquerda ou de outros, você vai perguntar para ele, ele te diz dia, mês e ano que o cara nasceu, todas as obras que ele escreveu, o que ele falou, ele sabe tudo, ele é um computador.
Só que ele não consegue processar isso na realidade. Isso tudo colocado na realidade funciona? Não, não funciona. Então esse aqui é o problema. Então você tem muito conhecimento e pouca inteligência para processar esse conhecimento. Tá certo? Falar do Karnal. O Karnal, no outro Roda Viva, também falou sobre a escola sem partido. A escola sem partido é um delírio, é não sei o quê, da esquerda, da direita, delirante e tal. E depois ele defendeu, olha, eu acharia maravilhoso que o professor desse um texto do utilitarismo, um texto do Marx, um texto assim, das duas vertentes para o aluno analisar na classe. Mas a escola sem partido não é nada do que não existe. Né? A escola sem partido não vai mudar absolutamente nada do que existe. Eu já fiz vídeo sobre a escola sem partido, está no canal. O que a escola sem partido vai fazer é colocar fixado na parede da escola os direitos do aluno. Assim, o aluno tem direito de não ser doutrinado pelo professor. É só isso. Não vai mudar absolutamente nada, porque esse direito de não ser doutrinado já está na Constituição. A ideia é apenas que as crianças, que as pessoas, os adolescentes, os pais saibam que isso está na Constituição e cobrem dos professores que não doutrinem seus filhos. É simplesmente isso. Não doutrinem nem para a esquerda, nem para a direita, nem para lugar nenhum. Ensinem todos os lados da questão. É só isso. Então, ao mesmo motivo que ele, ao mesmo momento que ele diz que aquilo lá é um delírio, ele diz logo em seguida que o que ele quer que aconteça é exatamente o que a escola do partido diz que tem que acontecer. Então, quer dizer, e a conexão? Ele não leu aquilo ali ou ele não está fazendo a conexão? Ou que ele acha que uma coisa que ele está falando é completamente diferente da outra? Aí, se você for um pouco mais além, nessa própria Roda Viva, ele fala, não, eu acho que a gente deve ter todos os vieses tal, de política, assim, tem que ter a esquerda aqui, 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 e a esquerda moderada. E o centro, parece que ele não vai até a direita. Ou seja, você tem que ter todas as vertentes, desde que você não tenha a direita. Por quê? Porque a direita eu não gosto. A direita é aquela visão que todo mundo que lê muito esquerda demoniza a direita. Ah, porque a direita não funciona, a direita é fascista. Deixa eu tomar uma... O fascismo nada mais é do que uma ramificação do comunismo, assim como o nazismo. Porque onde é que você tem liberdade econômica no fascismo ou no nazismo? Você não tem. O que você tem é o Estado mandando em tudo, ou seja, uma ditadura, e você tem esse Estado associado com empresários. Ou seja, você está com o empresariado de joelho, fazendo tudo aquilo que você quer, aquilo que você determina. E aqueles que não cumprirem, não seguirem a cartilha, você persegue e mata. E prende, enfim. Esse é o regime nazista e o regime fascista. A diferença é que o regime nazista teve, ainda teve o viés da superioridade da raça ariana. No caso do regime fascista, é uma coisa mais... Não chegou a ter essa parte racista da coisa, mas é a mesma coisa. É o Estado controlando a vida das pessoas. E o Estado se associando à parte do empresariado que aceita ser subjugado. E a parte que não aceitar vai ser perseguida. Onde que isso casa com a liberdade econômica que define o capitalismo? Em lugar nenhum. Isso é só uma ditadura. E onde o Estado manda é uma ditadura de esquerda. Tá certo? Então é isso. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre capitalismo e sobre nazismo e fascismo. Não é essa a questão. Estou só mostrando a loucura da coisa. Então, o canal é exatamente a mesma coisa. Ele é um amante da esquerda, ele adora a esquerda, ele é um cara que leu tudo sobre isso, ele também acha que o mundo é maravilhoso e tudo mais. Só que no caso dele é mais grave ainda, porque ele é historiador. Ele teria por obrigação da sua própria matéria saber o que foi a esquerda na história do mundo, onde que ela funcionou e onde que ela não funcionou. Ou seja, não funcionou em lugar nenhum. Então, como é que você, como historiador, você estuda o comunismo, o socialismo, o diabo que seja, você verifica que ele não foi satisfatório em local nenhum do mundo. Ele provocou, segundo dados que eu já coloquei em outro vídeo,
Só na União Soviética 70 milhões de mortos e 40 milhões de mortos só na China. Então nesses dois países 110 milhões de mortos. Isso em tempo de paz, tá? O termo que se usa para isso é democídio. Democídio é quando um governante mata, assassina pessoas do seu próprio povo em tempos de paz. Não é em tempos de revolução, não é em tempos de guerra, é em tempos de paz. Então, como é que você pode dizer que um sistema desse funcionou em algum lugar do mundo? Não, nunca funcionou. Então é a mesma história. Você tem toda aquela bagagem utópica de esquerda que foi colocado na sua cabeça. Você leu. Então você vira um computador. Você sabe o nome de todo mundo. Você sabe quem escreveu o quê. Agora você não consegue colocar isso no plano da realidade. Agora, então ele fala disso, não, porque a esquerda é isso, porque é um mundo bonito, é um mundo melhor, que eu sou de esquerda, apoio toda a agenda de esquerda e tal. Tá. Aí é só que ninguém faz essa pergunta, né? Teriam que fazer essa pergunta para ele. Então, Karnal, meu filho, então é uma maravilha esse mundo da esquerda. Então fala para mim onde é que ele deu certo em qualquer lugar do mundo. Diz um local que ele deu certo. Acabou. Engoliu, não vai ficar mudo. Então esse aqui é o problema. No caso do Clóvis, é o que eu já falei no começo do vídeo. Ele pega exemplos, é o que ele disse, ele tem muito conhecimento, ele leu muito, ele guardou muita informação, então, só que ele dá sempre os mesmos exemplos, sempre os mesmos exemplos, sempre os mesmos exemplos. Ele deu um exemplo numa aula que eu assisti dele na internet, que ele foi comemorar não sei o que, e ele juntou o pessoal lá, disse que tinha um carro, juntou o pessoal dentro do carro e tal, e levou dentro de um restaurante, caríssimo e tal. Depois saiu de lá e ficou conversando com o manobrista. Você não acha uma sacanagem assim? Você trabalha aqui e tal, e o que o povo gasta aqui é quase o seu salário e tal. Você não acha que isso está errado? Ou seja, fazendo aquela famosa guerrinha de classes, né? Aquela guerra de classes. Em outra, em outro momento ele disse também, em outra palestra, né? Sempre palestras do YouTube, que a educação brasileira é muito ruim, tal, não tem dinheiro para educação, para as universidades, porque tem 3% de milionários do Brasil que eles não dão dinheiro para educação, que eles é por conta disso, é porque tem 3 milionários maravilhosos, 3% de milionários brasileiros que são elite, é por conta disso que a educação brasileira é ruim. Agora, é claro que isso é um argumento absolutamente idiota, né? Um argumento de esquerda teórica, né? Esquerda burra. Como é possível não ter dinheiro para a saúde se o Brasil tem a maior carga tributária, pelo menos do nosso mundo subdesenvolvido, vamos dizer assim? Vamos excetuar os países nórdicos, né? Que eles têm uma carga tributária gigante, só que eles têm serviços, né? Ele tem educação maravilhosa, tem saúde, tem um monte de coisa. O Brasil, o brasileiro tem uma carga tributária gigantesca, e ele não tem saúde, ele não tem educação, ele não tem segurança, ele não tem nada, né? Então ele não tem absolutamente nada de contrapartida. Então, na cabeça dele, qual é a solução? Você pegar esses 3% de pessoas milionárias e taxar ainda mais? E aí esse dinheiro você leva para onde? Você leva para o Estado. E o Estado vai fazer o que com esse dinheiro? O que o Estado fez com esse dinheiro que ele arrecadou nos últimos 100 anos? A Lava Jato está dizendo para onde que vai o dinheiro do Estado. Não falta dinheiro no Estado. O dinheiro do Estado é corrompido, ele é desviado, ele é roubado. É aí que está o problema. Então, ao invés de você criticar aqueles 3% de bilionários, de milionários que existem no país, como sendo responsáveis por faltar dinheiro para a educação, não. Você tem que culpar os gestores públicos da educação do país, do Estado, da prefeitura, do governo, da presidência, que roubam, que roubam essa verba, e é por isso que a verba não chega na educação. Dinheiro há, taxação é gigantesca. Tudo tem imposto. Você não paga só o imposto sobre o seu salário. Você paga imposto sobre o seu salário, você paga a conta de luz, tem imposto, você paga a conta de água, tem imposto. Você vai comprar um pacote de bolacha, tem imposto. Você vai comprar pão, tem imposto. Tudo tem imposto. Você vai comprar uma passagem de avião, tem imposto. Tudo tem imposto, além do que você paga do salário. Então, o que você paga não é só o que é descontado do seu salário, mais o imposto de renda que você faz, que você declara. Você é descontado em tudo, absolutamente tudo que você comprar, consumir, um serviço. Você precisa de um serviço de informática. Você leva o seu computador para ser formatado.
O cara vai te lá dar a taxa. Você pagou tanto de mão de obra, tanto de peça. Sobre aquilo ali vai estar embutido imposto sobre serviço. Porque a pessoa está te vendendo um serviço, ela vai ter que pagar sobre aquilo ali. E é óbvio que ela vai repassar para o consumidor. Então, o dinheiro tem, o Brasil tem o dinheiro. Só que ele é roubado. Ele é roubado por quem? Pela esquerda que está no poder há quantos anos? 20 anos? Ou mais de 20 anos? Então é isso que você tem que fazer. O raciocínio é esse. Não adianta você devorar todos os livros da, dos escritores de esquerda se você não consegue concatenar que o problema real do Brasil não é você extorquir mais dinheiro das pessoas. É você não roubar o dinheiro que é cobrado e fazer esse dinheiro chegar onde tem que chegar. Eliminar a burocracia, eliminar os aspones, esses caras da onde. Eliminar os furos, eliminar os vazamentos. Se você eliminar os vazamentos, o dinheiro chega onde tem que chegar. Tá certo? Então, assim, é a mesma coisa que eu estou dizendo. Você tem muita cultura, muita informação, leu, tá. E para analisar um problema concreto que está acontecendo, não consegue. Não, o problema da educação, não tem dinheiro para educação porque tem 3% de bilionários no país. É por isso que não tem dinheiro para educação. Tem cabimento? Não adianta tudo que você leu se você não consegue aplicar na prática. Então esse é o problema. Agora, por que esses caras estão na mídia e ninguém fala nada? Porque assim, eles estão falando para quem? A grande maioria do povo brasileiro tem conhecimento disso? Sabe dizer que eles estão errados? Sabe argumentar com esses caras? Não sabe. Então você tem uma grande, imensa maioria de população brasileira que tem um conhecimento basicamente zero. A imensa maioria das pessoas, depois que se formou ou fez uma universidade, nunca mais abriu um livro na vida. Então você não tem pessoas nesse universo do debate público que façam o contraponto com esses caras. Então se eles não são contraditados, só sobra eles. Assim, eu estou falando falei uma hora de besteira. Não tem ninguém para me contraditar, então as pessoas que estão lá vão me aplaudir. Se a pessoa não sabe contraditar, ela vai ter que aplaudir. Afinal de contas, assim, a retórica é muito divertida, a conversa é muito divertida. Só que, no fundo das coisas, aquilo ali é um conjunto de informações, conjunto de números, conjunto de dados, que são muito divertidos, são transmitidos com muita diversão, muito sarcasmo, muita performance, mas que, na verdade, falta a conclusão da coisa. Você tem muita informação e pouca análise. E quando você tem a análise, é essa análise que não bate com a realidade. Então essa é a desgraça dessa intelectualidade brasileira. Por que o jovem segue? O jovem segue porque ele não tem outros modelos. Toda a universidade brasileira, no setor de humanas, que é da onde vem esses caras, história, sociologia, filosofia, está tudo corrompido. Se você não pegar esses caras, que são os caras lights, você vai pegar outros caras que são piores ainda. São aqueles caras que acham que querem implementar o comunismo de Marx aqui. Não é nem um comunismo fabiano, ou um socialismo fabiano, ou um comunismo de Gramsci. O cara quer assim, né? O cara ainda está com a cabeça em Marx, ele está com a cabeça 150 anos atrás. Ele nem pegou o avanço do comunismo desses anos todos. Então, se não forem esses caras, são caras mais radicais ainda, como aquela Marilena Chauí, que deve estar esclerosada já, que ela só aparece para xingar e criticar e reclamar. Então, essa intelectualidade hoje, ela é meio light, é meio clean. Você vê que eles não têm um discurso comunista direto. Eles têm um discurso daquela esquerda bacaninha. Sou da esquerda bacaninha, apoio todos os projetos de esquerda, teoria de gênero. Tudo que é da agenda de esquerda eu apoio, porque eu sou bacaninha, sou do politicamente correto. Então, assim, tudo isso aqui é a minha praia. Só que aí falta essa aplicação de todo o cabedal que eles têm de informações, falta a aplicação disso na prática. Eles não conseguem fazer isso. Agora, eles não conseguem fazer isso porque eles não têm inteligência para fazer essas associações que eu mencionei, para aplicar essa teoria na prática, ou eles têm, mas não querem, porque eles são
do lado de lá. Qual das duas versões você fica? Eu não vou dar sugestão, não vou dar opinião. O fato é que não está acontecendo essa aplicação dessa teoria na prática de maneira correta. Então, se não está acontecendo, tem duas opções. Ou eles são ignorantes, eles têm muita informação, mas não conseguem aplicar a informação teórica na prática, ou eles sabem qual é que essa informação teórica não funciona na prática, mas eles não falam porque eles pertencem a esse universo de esquerda. E eles querem continuar tendo essa legião de seguidores, que obviamente que eles vendem palestra, vendem livro, vendem o cacete a quatro e enchem o rabo de dinheiro. Né? Porque todos eles estão milionários, fazem palestras aí a 20, 30, 50 mil reais, 2, 3, 10 por mês. Porque eles viraram a estrela da mídia, então todo mundo quer ouvir. Então as escolas querem ouvir, as universidades querem ouvir, as empresas querem ouvir e tal. Então é o que a gente tem. É triste, né? Mas a intelectualidade brasileira morreu. Sobra, no Brasil, se você for pegar quem está na grande mídia, sobrou só o Luiz Felipe Pondé. E ele nem é tão conservador assim. Ele mesmo já declarou. Ele é conservador em política, mas ele é liberal no resto. Ou seja, a postura dele nem se encaixa no conservadorismo tradicional. Ele é um mix de conservador e liberal, liberal nos termos brasileiros, não nos termos americanos. Nos Estados Unidos, se você chamar alguém de liberal, está chamando de esquerda, porque lá é liberal e conservador. Aqui não. Aqui, se você chamar de liberal, você vai, é um liberal, é uma direita light. Então, ele está entre um liberal e um conservador. E é um cara que consegue fazer, ele consegue traduzir a teoria na prática. Ele consegue. Mas é o único no debate público que consegue fazer isso. E obviamente que ele não é tão estrela quanto os outros três, né? Porque os outros três, nós temos uma mídia de esquerda, a universidade de esquerda. O próprio Pondé já falou que ele teve vários problemas na universidade dele, por não ser de esquerda, por ser um pouco mais à direita. Então é isso. É o que a gente tem. Essa é a desgraça que a gente tem. Então, essa legião de jovens estão seguindo três supostos intelectuais brasileiros, que são uma usina, são uma mina de informação. Eles têm, assim, toneladas de conhecimento teórico e zero de conhecimento prático. Ou seja, você pode assistir as palestras que eles fazem. São divertidas. Você pode acompanhar palestras temáticas. O Karnal faz palestras falando sobre Shakespeare, por exemplo. É muito interessante a análise que ele faz dos livros de Shakespeare. Ele leu tudo aquilo ali. Aquilo ali é muito bom. Agora, você não pode pegar um Karnal para pedir para ele fazer ele dar uma opinião sobre um fato que está acontecendo na política de hoje, no mundo ou no Brasil. Porque aí ele não tem a capacidade de fazer a conexão da teoria com a prática. Agora, para algumas coisas servem. Se você for pedir, se você quiser saber temas específicos das matérias dele, são bons. Agora, se você quiser que eles apliquem esse conhecimento teórico na prática, é só dar besteira. Ou porque não tem a capacidade de aplicação, ou porque eles não querem aplicar na prática aquilo que tem na teoria, porque não vai bater. E eles vão ser denunciados como uma fraude. Tá certo? Porque se você tentar explicar para as pessoas uma teoria maravilhosa e depois você for tentar provar na prática essa teoria não funcionar, você é uma fraude. Tá certo? Então era isso que eu tinha para falar. Então prestem bastante atenção nos discursos desses caras. Assistam sempre mais de uma palestra. O YouTube tem dezenas. Assistam mais de uma palestra e vocês vão ver exatamente aquilo que eu estou dizendo para vocês. Tá bom? Ah, qual é a solução? Não tem solução? Tem. Tem solução. Estudem, se informem e vocês mesmos vão fazer as conexões mentais disso e aplicar isso na prática. Isso tudo que eu li, essa teoria tudo que eu li. Muito interessante. Absorvi tudo. Agora eu vou colocar isso na prática. Não precisa ser teoria de esquerda, pode ser qualquer coisa. Tô lendo, vamos colocar isso na prática. Onde que isso aqui funcionou na prática? Em que país, em que cidade, isso funciona na prática? Já foi testado? Onde foi testado? Teve sucesso? Não teve sucesso? Você mesmo vai chegar a essas conclusões. Você não precisa que ninguém te diga quais são as conclusões. Essa é a diferença de você. Esse é o papel de um intelectual. Não é só você
colecionar informações. É você processar essas informações com base na realidade, não com base na fantasia. Tá certo? O vídeo ficou longo, mas era isso que eu tinha para falar. Tá bom? Então, uma saudação e até a próxima.